Eu sempre repito isso para vocês, o Asa tem que se comportar como sempre se comportou durante toda a competição. É a única forma que é a forma que nos condicionou a estarmos onde estamos hoje, até mesmo na condição de construir essa pequena vantagem que criamos, né? Então, é ser o Asa de sempre, é um Asa que gosta da bola, é um Asa que pressiona e um Asa que também reage rápido caso seja necessário fazer as transições ofensivas. Espero que a gente faça um grande jogo, assim como nós fizemos com o Sampaio Corrêa fora, no Maranhão, né? Com um público bom, e nós fomos uma equipe muito consistente. Então, é o que a gente aguarda, que a equipe possa responder muito bem fora de casa mais uma vez. Então agora falta mais 90 minutos para 2 jogos, né? Então eu estou muito confiante, estou muito feliz também, e espero que a gente consiga esse objetivo. Aguenta coração, porque na próxima já teremos a decisão de quem vai para a Série C. Aí uma nova fase, uma nova etapa na vida, novos pensamentos, novos investimentos, tanto para o Asa quanto para o Manauara. A gente está torcendo que dê asa. Claro que o Manauara, os torcedores do Manauara estão torcendo para que o time de Manaus consiga a classificação. Não será um jogo fácil, será um jogo tão difícil quanto o primeiro. Mas é evidente que nós acreditamos na força dessa torcida, que vai se multiplicar, se transformar no 12º jogador. Decisão é decisão. São características diferentes de jogo a jogo, não é? Vale o dia, vale o momento, vale a empolgação, vale a faca nos dentes, vale o sangue nos olhos, vale tudo, uma série de coisas. Quem vai acordar melhor, quem vai estar com o emocional melhor, mais preparado. Então o psicológico é tudo no dia do jogo, o emocional é tudo. Tem clubes que trabalham muito essa questão da psicologia, do emocional, enfim, até por isso que o CRB está contratando um psicólogo. Mas é importante, o fator emocional é tudo na decisão, porque quem estiver mais disposto, quem estiver com mais vontade, vai ganhar o jogo. O Asa tem uma excelente vantagem, ganhou o jogo lá em Manaus, e significa muita coisa, que o Asa entra em campo, se ele não acontecer absolutamente nada contra ele terminar o jogo no mesmo placar, ele estará classificado. Já o Manauara terá que ser mais ousado, mais agressivo, ir para cima do Asa para tentar reverter a vantagem que tem o time de Arapiraca. Das vezes que o Asa chegou, eu acompanhei apenas uma contra o Pouso Alegre, Oswaldo, que nós estávamos presentes, inclusive eu, você e Jânio, lá nas Minas Gerais, na linda cidade de Pouso Alegre. Eu confesso que naquela oportunidade eu não estava com tanta confiança, porque havia uma disparidade de elenco em termos financeiros, economicamente falando. A gente sabia que o time do Pouso Alegre era muito forte. Agora, claro que nós estamos na segunda fase, partindo para uma terceira fase. Se você olhar os times que estão na terceira etapa, caso o Asa passe, claro que você tem aí uns times encardidos, mas o Asa não vai pegar, segundo o Vitor Hugo. Os demais eu vi jogar e sinceramente não gostei muito, mas é aquela coisa, decisão é diferente, né? Não se pode fazer julgamentos. Guimar, um abraço, boa noite para os ouvintes do Toque de Bola, para os nossos companheiros de bancada. Aquele jogo lá do Pouso Alegre, as esperanças elas diminuíram depois do primeiro jogo, porque antes do confronto a confiança era muito grande no acesso, porque não se conhecia o time do Pouso Alegre. Depois que o Pouso Alegre veio aqui em Arapiraca e venceu o time do Asa, e não só pelo placar, mas pelo futebol jogado diante da equipe do Asa, aí realmente o torcedor ele se desmotivou. Ele acabou vendo o sonho de voltar à Série C muito distante. A prova é tanta que o Asa perdeu o jogo de novo lá em Pouso Alegre, como você bem falou, nós estávamos lá. Agora, esse ano eu vejo muitas coisas diferentes. Primeiro, que ainda não é o mata-mata do acesso, e naquela oportunidade era, quem passasse estaria na Série C. E dessa vez, nesse confronto de amanhã, ainda não é o mata-mata de acesso. O Asa vai precisar se classificar para chegar ao mata-mata de acesso, e no domingo, provavelmente, conhecendo assim o seu adversário, e no próximo final de semana o primeiro jogo na casa do adversário, porque isso aí é fato, isso aí já está certo.
O Asa classificando amanhã, o Asa joga a primeira partida como visitante e decide a vaga para a Série C aqui em Arapiraca, independentemente de quem seja o seu adversário. Mas sobre o jogo de amanhã, eu sinceramente eu tenho dito isso aqui a semana inteira, pode ser até que eu me surpreenda quando a bola rolar, mas eu não vejo o Manauara partindo para cima, o Manauara agredindo o time do Asa, agredindo no bom sentido, de jogar futebol ofensivo, de atacar o tempo inteiro. Eu não vejo, sinceramente, o Manauara desse jeito. Como também não vejo o time do Asa. Eu acho que vai ser um cenário muito parecido com o que foi Asa e Ferroviário. O time do Asa sendo um time organizado, o Asa sendo um time equilibrado, sabendo ou tentando atacar o adversário, mas de maneira organizada, como a gente diz no futebol, atacando, mas marcando. Você ataca marcando, porque você sabe que não pode tomar o gol, porque se você tomar o gol, a vantagem que você construiu lá fora, ela vai embora, e o adversário sabe que precisa vencer o jogo pelo menos por um gol de diferença, mas terá 90 minutos para tentar esse objetivo, que não é fácil, é muito difícil. Eu disse antes do confronto que achava o Asa favorito para a classificação, disse contra o Ferroviário e contra o Manauara também. Claro que na semana passada, até a própria imprensa lá de Manaus chegou a falar sobre a imprensa aqui de Alagoas, principalmente de Arapiraca, que todo mundo colocava o Asa favoritíssimo. Eu não coloquei o Asa favoritíssimo, eu coloquei o Asa como favorito por dois aspectos. Primeiro, que tem um time melhor do que o Manauara, na minha opinião. E segundo, que jogaria a primeira fora e depois decidiria em casa. E esse favoritismo ele aumentou, logicamente, depois da vitória. Mas o torcedor do Asa tem que ir amanhã pro Coraci com o objetivo de incentivar o time, jogar junto com o time, acreditar, porque realmente há uma possibilidade grande de classificação, agora sabendo que o Manauara não é um cachorro morto, não é um time que o Asa vai vencer quando quiser o jogo, ou o Asa vai classificar da forma como quer. Vai ter que ser um time muito centrado, muito organizado, muito equilibrado, para que o pior não aconteça. E eu acho que não vai acontecer, na minha opinião. Eu acho que o Asa é o favorito e deve se classificar, mas é jogo onde o emocional vai pesar muito. Como é que está a motivação do Carlos Vanderlei para esse jogo? Eu estou acreditando que nós teremos aí um jogo muito difícil. É complicado mesmo com o Asa vencendo por 1-0, mas é complicado. Eu fico com o Oswaldo, tem que ter equilíbrio nesse jogo. O time tem que ter um equilíbrio muito grande para poder realmente sair vitorioso. Mas eu acredito que o Asa passa. O Asa realmente consegue essa vitória amanhã. O ânimo do nosso Vitor Hugo, tá animado pro jogo? Animado, nervoso e animado, claro. Nervoso você vai jogar? Eu fui perguntado sobre como tá meu ânimo. Eu tô nervoso, mas tô animado também. É uma decisão e pra gente também não passa pra ser uma decisão também, porque Qual foi o jogo que você ficou mais nervoso? Foi aquele lá em Maceió? Não. Que você desmaiou? Foi, aquele ali foi uma decepção. Você desmaiou, não foi? Não, desmaiei, cheguei não, desmaiar não. Mas fazia pouco tempo daquelas torres gêmeas lá nos Estados Unidos, que elas desabaram. Foi em 2003, ali foi em 2018. É uma cena que foi muito parecida no estádio Repelé. Foi uma catástrofe. Ele estava atrás do gol do placar eletrônico, aí quando o Boguita acertou o chute que desviou no jogador do Asa que tirou o goleiro, ele demais. Perdeu a força das pernas. O Asa não ia pra uma final de campeonato também, mas aquele jogo também foi. O Asa não ia pra final de campeonato. Pra matar um do coração. Foi um castigo grande. O Asa fez o jogo dos acréscimos. O Asa não ia pra final. O Asa não ia pra final de campeonato desde 2011. Aí naquela oportunidade o Asa tomou 1-0, empatou aos 46. Já tava ganhando o jogo. E aí no último lance o Boquita chutou da entrada da área, o zagueiro, em vez de deixar o goleiro defender. O zagueiro não teve culpa ali. Ele tentou resvalar a bola. Ali é a intuição do zagueiro. Ele vai desviar do goleiro. Aí o cara foi, desviou a bola, o Dida não teve o que fazer. E antes já tinha defendido o outro, né? Se o zagueiro consegue tirar a bola, seria o herói. Entendeu? Uma fatalidade. Mas assim, naquele ano que ele desmaiou, eu vou até dar um desconto. Desmaiei, Peraí.
calma. Só desabou. O SAMU tava lá, todos nós vimos. Tá doido, hein? Naquele ano que Tá ele viajando, desabou, Liga assim também a não, gente né, até entende, a gente vai dar um desconto aí, porque ele era assessor de imprensa do clube. Claro. Tinha muita coisa envolvida, gratificação. É verdade. Né? Tinha muita coisa. Ele ia trocar de carro. O bicho era tão gordo nos Não jogos. tinha nada disso aqui. O bicho era tão gordo nos jogos que até a bandeirinha ele tentou pegar lá em Olho d'Água das Flores, saiu correndo atrás da bandeirinha. Não, aí já, ele quer envolver várias histórias no que Eu não tô tem nada a ver. mentindo. Ali, em Olho d'Água das Flores, Eu tô mentindo. o Asa fez o gol, eu tava atrás do Eu quero gol. que você me diga, o senhor correu ou não correu até onde a bandeirinha Eu estava? fui orientar ele pra dizer que a bola tinha Você entrado. foi o quê? Eu fui orientar ele pra dizer que a bola tinha entrado. O Asa fez Você o gol. como repórter. Entrou. Não, ele era assessor Eu de era imprensa. assessor da imprensa. O Asa fez o gol, a bola entrou e o bandeirinha deu que a bola foi por fora. Aí ele partiu pra Eu cima tava da atrás bandeira. do Eu gol tava na e cabine. e fui dizer. Ele era foi assessor. gol. Ele partiu, eu tava na expulso. cabine, eu digo, ele vai dar. Ele vai dar nele. Não. Chegou lá, ele deu uma peitada, coitada da bandeira, caiu pra lá. Foi expulso do jogo. Eu dei peitada de. Oswaldo, você minta, mas não minta. Foi pro tribunal. Pode mentir. Pronto, dá o Jânio aqui. Tribunal. Foi pro Não, tribunal, eu fui, foi julgado. não, ali eu realmente fui expulso, É. justamente porque fui falar com o bandeirinha, mas não que eu bati em ninguém, eu fui pro tribunal porque eu peguei a suspensão e tinha que ir. Claro. Mas nada Mas demais. graças a Deus. Graças a Deus aconteceu comigo. Mas agora você tá tranquilo. Não, agora eu tô nervoso, mas é um nervoso assim Ô, de, Vitor, que você tava tranquilo. é um nervoso de confiança, Sim, que vai dar tranquilo. certo pro Asa, com fé Tá, em Deus. Deus quiser. Aí misturou o nervosismo de ontem do Botafogo, aí agora já sábado. passou. Jânio Barbosa, como é que tá Asa o não é ânimo covarde, pra esse não, jogo? o Asa contra- é- Muito Vai pra confiante frente. na classificação do time do Asa, assim Botafogo como o é elenco, covarde. pelo trabalho do dia a dia, pela intensidade. Campeão da Libertadores, é covarde. Chegando já o dia desse grande jogo, poucas horas, né, do Asa conseguir essa possibilidade de chegar às quartas de finais da Série D do Campeonato Brasileiro. Se apega muito pelos números, pelos últimos resultados, pelo fator caso não ter perdido nessa Série D da temporada. Então, muito confiante de um bom jogo amanhã e acredito na vitória do time Você arapiraquense. viveu essa semana inteira o ambiente do Asa. Como é que está esse ambiente para essa decisão? A gente sabe, gente, que uma decisão é diferente, uma semana de decisão. E eu digo que é decisão porque o Asa só vai chegar a Série C se passar. É. Não passa. Não, Então é mas uma decisão. decisão. Não, mas não. porque amanhã um vai ficar pelo meio do caminho, né? E a gente espera que Isso é uma seja decisão o mesmo. futebol amazonense. Isso. Agora, como é que está essa semana decisiva? O que você está percebendo que está legal, que está pra cima, enfim. Sem clima de já ganhou, né? Sem clima de já ganhou. O resultado lhe dá ao Asa essa tranquilidade de trabalhar durante a semana sem pressão, sem aquela pressão de que o time deve mudar o aspecto de jogar, de que o time deve mudar peças para tentar um resultado. Então isso não existe pelo resultado do último jogo. Né, do último jogo, a vitória pelo placar de 1-0 e pelo que já tem definido o técnico Ranieri e seus jogadores. O Asa hoje tem um padrão e não vai mudar. É dito isso, pelos jogadores e pelo técnico. Então não tem o que mudar mais. Não é à toa que não veio contratação para tentar resolver algumas coisas do Asa. Na reta final, para as fases decisivas. Não veio esse jogador, porque não existe exatamente algo que tivesse de que mudar no Asa nesse momento. Então, para agora, o clima é tranquilo. É como se tivesse um jogo de 0-0, respeitando muito o adversário. Veio pra Eles falam repor, muito, né? Veio para repor. E mas vinha o meia, mas preferiu ir para o porque exterior, não era ser né? titular, não ia ser titular. Sim, né? mas chegaram a quase anunciar, porque ele recebeu uma proposta para jogar fora do país, não foi isso? Mas aí, assim, mas teve de vir alguém e algo para mudar o elenco, para tentar chegar a uma classificação no aperreio. Então isso o Asa não passou. Então é muito diferente das outras E não decisões. necessitava, na minha opinião. É verdade, concordo. Então, O time tá muito junto, muito né? tranquilo, mas sabendo que vai encarar um jogo difícil. É o que eles falam, que é um jogo difícil. Bom, quem vai tornar fácil é o Asa. Quem deve tornar esse jogo fácil é o Asa. Mas se não conseguir, aí vai ter que sofrer exatamente dentro de campo para garantir a classificação. Vitor Hugo, você acompanhou a chegada do Manauara. Sim. E tinha jogador encapuzado, essa coisa tudo toda. escondido. O que você né? sentiu? Passou assim na beira. Tem aí a chegada, inclusive, das imagens da chegada do Manauara. Daqui a pouco o Vitor Hugo vai ouvir. Olha aí a chegada do time do Manauara aqui em Arapiraca. Foi agora à tarde, Vitor? Foi por volta das
17h10 ali, o Manauara 17h10. chegou, né? Um ônibus diferente, normalmente os times que... Da Carlos Tour, né? Vem no da Carlos Tour, mas essa empresa desse ônibus aí é de Gravatá, então acredito que o Manauara desembarcou em Recife e veio de ônibus para Maceió, né? O time tá desde a quarta-feira lá em Maceió, treinou na quarta, treinou ontem, treinou hoje pela manhã, finalizando assim a preparação. Esse aí, não, foi cadê ele que estava encapuzado? Daqui a pouco ele passa. Já passou? Já passou muito bem. Tem um que veio com... Ele ficou com medo da entrevista, eu acho, né? Não quis lhe ver. Ou talvez o clube determinou que só fala ninguém fala. Não, exatamente, por orientação do clube, apenas o Luiz Carlos Vinck falou com a imprensa que estava lá, né, aguardando a chegada do Manauara. A gente até chamou alguns jogadores, mas o pessoal não permitiu que pudesse ser entrevistado, mas já agradece de antemão ao Raul, né, que é o executivo de futebol do clube. Eu acredito que é até o Raul Santos que o Asa chegou a cogitar no início da temporada, mas acabou acertando com o Renan Mubarak, executivo de futebol. A gente passou esse tempo todo aí não tentando contato com a assessoria, algumas vezes conseguimos, outras não, mas graças a Deus hoje na chegada aí o pessoal foi bem receptivo e claro, liberou o professor Luiz Carlos Vinck para conceder Você a entrevista. encontrou até o Amado Batista, né? Tirou foto. O Amado já mostrou a foto? Mostra a foto aí. Lá em Belém. Na internet. Bota aí, Manoel. A foto dele. Eita, Manuel. Vai ter um show aí. Agora, Vitor Hugo, você ouviu o Luiz Carlos Vinck? Isso. Eu falei que o Luiz Carlos Vinck tinha passado no CRB, nunca passou, né? Não, passou o Luiz Carlos Cruz. O Luiz Carlos Cruz é outro Luiz Carlos. Então, mas esse foi jogador também, né? A gente tem. Esse jogou internacional, jogou no Vasco, jogou no Corinthians, seleção brasileira. Foi no Inter, era né? Muito bom jogador. Foi no Vasco. Inter e Vasco. Mas era muito bom jogador, Luiz Carlos Vinck. Jogador de seleção brasileira. Geralmente quem é bom jogador é bom técnico. Nem sempre. E às vezes tem gente que nunca jogou e é um excelente técnico. É verdade. Vamos lá. Você tem o Ranieri, um pedaço da fala do Ranieri sobre o jogo. Você tem o Luiz Carlos Vinck, técnico do Manauara. Para que o Oswaldo possa comparar os discursos, vamos ouvir o Luiz Carlos Vinck primeiro com o material do Vitor e depois o Ranieri com o Jânio Barbosa. Quem é que tá do ponto? Ranieri? Então vamos lá. Aí quem tiver mais preparado, principalmente mentalmente, né, eu vejo com plenas condições de chegar onde almeja, né, o Manauara, se fizermos uma retrospectiva, ele brigou pela liderança geral também um bom tempo, ficou invicto um bom tempo, né? No finalzinho, salvo me engano, que eles perderam a primeira colocação do grupo e ficaram sendo segundo, mas é um time muito perigoso, de verdade, e precisamos entrar no sábado muito focados e determinados para aquilo que queremos. Se detalha pelas circunstâncias quase parecidas com o do Ferroviário. No primeiro jogo perdeu, saiu atrás do placar. Outra hora começou muito forte em cima do Asa, tentando achar um gol. Nesses quantos minutos mais ou menos quase tem que tomar alguns cuidados, mas estar atento, porque se pintar para marcar, tem que logo fazer esse gol que dá uma tranquilidade. Eu sempre repito isso para vocês, o Asa tem que se comportar como sempre se comportou durante toda a competição. É a única forma que é a forma que nos condicionou a estarmos onde estamos hoje, até mesmo na condição de construir essa pequena vantagem que criamos, né? Então, é ser o Asa de sempre, é um Asa que gosta da bola, é um Asa que pressiona e um Asa que também reage rápido caso seja necessário fazer as transições ofensivas, né? Então, é fazer um jogo muito propositivo. A gente sabe que o estádio vai estar lotado, é mais um fator que vai nos ajudar e nos impulsionar para aquilo que queremos, e é usar de todas as ferramentas que estão a nosso favor para consolidar, se Deus quiser, essa passagem para o tão sonhado jogo do acesso. E agora vamos ouvir o Luiz Carlos Vinck. O Oswaldo prestou atenção no Ranieri e vamos ouvir o discurso do Luiz Carlos Vinck para ver se combina, se está mais ou menos na mesma balada. Vamos lá então, Vitor Hugo. Já tá no... A gente tem que estar sempre motivado, preparado para as adversidades. Nós permitimos que o adversário voltasse para casa dele com a vantagem. E agora nós temos que tentar reverter. A equipe do Asa é uma equipe muito boa, bem treinada pelo Ranieri. A gente respeita muito, respeita a questão do torcedor, né? Mas a gente veio aqui para tentar buscar um grande resultado, que seria a vitória. Agora a equipe tem resultados positivos também na competição como visitante. Isso motiva ainda mais o time do Manauara? Com certeza, né? Com certeza. Nós
Trabalhamos muito essa semana pra gente modificar uma que outra situação, se preparar bem pro jogo. Fator psicológico também, que é importantíssimo para esse tipo de jogo. Sabemos que nós vamos enfrentar uma boa equipe, ao mesmo tempo motivada, né? E com uma presença em grande número de torcedores. E é isso, né? É ter tranquilidade, mas ao mesmo tempo ter busca o tempo todo. Uma equipe intensa, uma equipe que busque do início ao fim esse resultado que nós precisamos para passar para a próxima fase. Ô, professor, com a desvantagem, essa derrota no jogo de ida, qual o principal pedido do senhor para os jogadores visando esse confronto da volta para tentar reverter essa situação? Eu não gostaria de abordar muito, né? Entrar nessa questão técnica e tática, né? Nós já conversamos bastante, nós treinamos bastante, né? Estamos preparados, né? Espero que a gente faça um grande jogo, assim como nós fizemos com o Sampaio Correia fora, no Maranhão, né? Com um público bom, e nós fomos uma equipe muito consistente. Então, é o que a gente aguarda, que a equipe possa responder muito bem fora de casa mais uma vez. Aqui em Arapiraca? A minha, sim, primeira vez, né? É uma cidade muito boa, a gente tem informações muito boas, né? Um povo receptivo, é claro que vai torcer muito pela sua equipe, né? O Asa é uma equipe também que vem fazendo um grande trabalho, a direção, atletas, comissão, então o respeito nós temos, nós não temos medo, né, de trabalhar e de buscar o resultado dentro de campo. Oswaldo Barbosa, os dois técnicos falaram. Eu acho que os dois técnicos, eles foram felizes em suas falas. O Ranieri tem razão, o Asa não tem razões nem motivo de mudar aquilo que vem dando certo, e foi justamente isso que o Asa apresentou e que vem apresentando, que levou o Asa a essa situação de chegar na quarta fase da competição com uma vantagem de jogar em casa pelo empate, porque conquistou uma vitória diante do adversário, da casa do adversário. Então não tem motivos para você mudar o que vem dando certo. A única questão que eu tenho certeza que o Ranieri vai tentar corrigir um pouco o time do Asa em relação ao Ferroviário, foi isso que ele falou aí. O Asa é um time que gosta da bola. E essa foi uma das dificuldades que o Asa teve contra o Ferroviário. O Asa não ficou com a bola. Quem ficou com a bola foi o Ferroviário. E quando o Asa enfrentou um adversário que tem uma característica parecida com a dele, de gostar também da bola, o Asa sentiu uma certa dificuldade, às vezes, no jogo. Então, eu acho que é isso que o Asa tem que corrigir em relação ao jogo do Ferroviário aqui em Arapiraca. O Asa tem que ficar mais com a bola. Quem tem que cadenciar o ritmo do jogo é o Asa, que joga em casa, que tem a vantagem. Quando tiver que acelerar o jogo, tem que acelerar. Quando tiver que desacelerar, mas ficando com a bola, ditando o ritmo do jogo, tem que ser o Asa, e não pode deixar o adversário ter tanto a bola como o Ferroviário teve. Então, acho que isso aí o Ranieri com certeza vai conversar, deve estar conversando, e foi tema inclusive de preparação durante a semana. Porque se você tem a vantagem de 1-0 e você ainda tem a posse da bola, você não vai tomar o gol. Ninguém toma gol de posse da bola. Você só toma gol quando o adversário está com a bola, quando cria alguma situação contra a sua equipe, ou então uma falha individual do seu próprio time, um vacilo, algo parecido, uma bola parada, enfim. Mas você, com a posse da bola, você não vai tomar o gol, porque a bola vai estar em seu domínio. Então, essa questão que o Ranieri falou, o Asa gostar da bola, faltou um pouco isso no jogo contra o Ferroviário. Melhorou e o Asa igualou quando, naquela oportunidade, entraram o Thiago Alagoano e o Júnior Viçosa. O Asa passou a ter realmente mais a bola e os gols surgiram. E sobre o Luiz Carlos Vinck, ele tá certo. Ele não tá errado, não. Ele primeiro, ele entende que a dificuldade é muito grande pela qualidade do time do Asa, ele deixou muito claro isso, pelo resultado que o Asa conquistou. Agora ele terminou a entrevista de forma correta. O Manauara tem que vir pra cá com esse pensamento de respeitar o time do Asa. Agora, ter medo de jogar, temer o Asa,
é melhor você nem ter vindo, é melhor você ter ficado lá e ter entregue a classificação ao adversário. E eu tenho certeza que é isso que o Vic, com toda a experiência que ele tem como jogador, as experiências vividas por ele como jogador, decisões e jogos grandes que jogou, porque também só jogou praticamente em time grande, é isso que ele está tentando passar para os seus jogadores, mexer com o emocional dos seus jogadores, que é possível. Agora só é possível se o time tiver muita personalidade para jogar, respeitar o adversário, mas não temer. Bem, contra o Ferroviário, nós falamos aqui da preocupação com o Ciel. Tanto é assim que o Ciel teve momentos assim, quase que complica. Por sorte do Asa, o Ciel não complicou, mas que teve grandes momentos pro Ciel complicar, teve, não é verdade? Teve uma bola lá que, pelo amor de Deus, se ele está vivendo um dos melhores dias, ele teria feito gol. Não, se ele faz uma partida como ele fez com a camisa do CSA na estreia dele contra o Ituano, pelo menos um ele guardava. Porque no jogo do CSA tá certo que os gols eles não foram legais, mas ele fez 2 gols no jogo. 2 gols. Inclusive o último é até discutível, aquela questão da falta, que até hoje o CSA reclama. Mas ele fez uma boa estreia com a camisa do CSA no Rei Pelé. Se é aquele Ciel do Rei Pelé, eu tenho certeza que pelo menos um daquelas que ele teve no primeiro tempo, ele guardaria. Bem, a preocupação nossa com o Ferroviário foi o Ciel. Tem algum jogador do Manauara que traga essa mesma preocupação ou não? Eu acho que são situações diferentes. O Ferroviário jogava muito em função do Ciel. O Manauara eu já vejo um time onde o coletivo é muito interessante. Exatamente. O coletivo é muito interessante. É um time que tem uma movimentação. O que eu notei nesse time do Manauara e que é uma dificuldade, pelo menos para mim, a não ser que amanhã seja diferente, mas é um time que tem uma movimentação ofensiva boa, é um time que tem alguns jogadores interessantes, mas é um time que quando chega no último terço do campo, ali para você definir a jogada, no último passe, na finalização, eles apresentam uma certa dificuldade. Eu percebi isso. Teve determinados momentos no jogo que eles até tinham um certo domínio, chegavam, mas quando era para definir a jogada na entrada da grande área, ou seja, no último terço do campo, faltava algo a mais para você conseguir concluir a jogada. Não sei se essa dificuldade, essa deficiência será apresentada amanhã, mas você falar assim, um jogador que é diferenciado no time do Manauara, eu não vejo. Vamos às prováveis formações de Asa e Manauara, começando com Jânio Barbosa, a provável formação do time do Asa. Acredito que o Matheus Vinícius, o Paulinho, a dupla de zaga Christian Lucas Zulu, na esquerda o Charles, aí você tem Guilherme Borges e o Fabrício Bigode, você tem Samuel Will, acredito que o Kelly será titular, acho que uma dúvida fica ali, a permanência do Toscano ou a volta do Júnior Viçosa da equipe principal. O Júnior Viçosa ou Toscano? O Toscano. Eu acredito que o Kelly volta à titularidade. Júnior Viçosa. Nessas alturas do campeonato é difícil você pensar pela cabeça do treinador, né? Eu tô falando por mim, que não sou treinador, não tenho capacidade para isso. Quem tem é o Ranielli, é pago para isso, Luiz Carlos Vinck é pago no lado dele, enfim. Mas pensar pela cabeça dos outros é complicado. Mas eu, particularmente, Oswaldo Barbosa, eu iria pro jogo com o Júnior Viçosa e o Kélito. Júnior Viçosa e Kélito. Você, o Vanderlei? Eu acho que ele vai com o Toscano. Ele vai com o mesmo time. Claro que ele vai botar justamente os dois. Não sei se ele vai fazer isso. Mas eu pelo menos eu imagino que seja assim, né? Mas eu acho que o Toscano entra de primeira. O Toscano. Ele vai colocar o Júnior no segundo tempo. Pra você, Jânio Barbosa, essa formação que você falou, mas quer arriscar? Eu vou de Júnior Viçosa. Júnior Viçosa. Kelton, Júnior Viçosa e Samuel e Will. Vitor Hugo. Eu acredito que ele vai manter o Thiago e bota o Júnior. Manter o Thiago? Ele não vai votar com o Kelton, não. E eu acredito que o Júnior vai no lugar do Toscano. Muito bem, é o chutômetro aqui. O Manauara, qual a escalação?
Manauara vai de David no gol, o Vitinho na lateral direita, aí tem o Paulinho ao lado do Zé Leandro, a dupla de zaga, o Jonathan Mock na lateral esquerda, meio de campo com o Ítalo, o Cadu Baroni, o Luiz Fernando, além do Marinho. No ataque, o Manuel ao lado do Peninha. Acho que deve ser essa a formação. O Tobinha vai sentar no banco. Me diga uma coisa, aí a mudança tá no Peninha, né? Que não jogou. Na entrada do Peninha. Agora o jogador que entrou muito bem lá no segundo tempo foi o Aleph. Não sei se de repente ele veio com o Aleph de primeira, pelo fato de precisar pelo menos fazer o gol. O Aleph não veio, o Aleph, você falou aí hoje que ele não veio. Eu falei? Sim. Eu falei que não veio o Pablo Pardal e o Colina. O Colina. Eu não lembro nem do Aleph. Você não se lembra? Lembro, fez um bom jogo no segundo tempo. Mas exatamente. assim, a feição dele. Do primeiro pro segundo tempo, ele fez uma mexida. Na feição dele eu não lembro, não. Ele entrou no segundo, no intervalo do jogo. Desculpa aí. Cabeça fria, aqui não tem confusão, não. Foi o Aleph. Eu e você aqui, ó. Sim, porque só você e com a gente. Porque você só vem na minha canela. Você tem essa mania de fazer isso no ar. Muito obrigado, Vitinho. Você só vem na minha canela. Desculpa aí. Você tá sendo filmado, só vive assim. O alvinegro, torcedor do Asa, tá dizendo o seguinte: a defesa do Manauara é horrível. Não é tão assim como ele está dizendo, não. Mas aí, é uma questão de horrível, que se fosse horrível, o Asa tinha feito mais. Não é que a defesa seja tão horrível, mas tem com as suas deficiências, claro. Mas é um time que, como disse o Oswaldo, é um time que coopera, um time que sabe jogar coletivamente, um time direitinho. O time é bom, não é tão ruim assim, não. Os torcedores não se enganem, não. Eu não acho o time ruim, não é tão ruim assim, não. Eu não acho o time ruim. Eu também não acho. Eu não acho o time ruim. Até porque a gente tem que analisar. A gente tem que analisar o seguinte. É um time perigoso. Todas as equipes que chegaram nessa fase chegaram por méritos. Ninguém deu nada a ninguém. Esse time na primeira fase fez 26 pontos. Exatamente. O Asa fez 30, não foi isso? Na primeira fase? Isso. Então, ele fez 4 pontos a menos do que o time do Asa. São quase que iguais. Os números são muito parecidos do Asa com o Manauara. Então eu não vejo assim muito ruim, não. Eu não acho ruim. Eu só acho que tecnicamente o Asa tem jogadores que conseguem fazer uma diferença maior do que o time do Manauara. Eu não vejo, por exemplo, o Manauara no elenco dele com um jogador na qualidade do Júnior Viçosa, não vejo na qualidade de um Quérito, não vejo numa qualidade do Thiago Alagoano. Esses jogadores que eu digo Will, assim, né? O próprio Will, mas esses jogadores, Fabrício Bigode, esses jogadores que são jogadores, tirando o Quérito, mas o Bigode, o Júnior Viçosa e o Thiago Alagoano, jogadores rodados, jogadores que já jogaram Série B, Série A de Campeonato Brasileiro. Eu não vejo isso no time do Manauara. Jogadores com essa característica, com esse diferencial. Mas o coletivo do time do Manauara não é ruim, não. Exato. Não somente eu que estou sentindo isso, essa firmeza de que dá, porque a coisa está funcionando legal. O Oswaldo falava até que um dos fatores para isso é a organização no extracampo, a logística, o trabalho que a direção vem realizando através do presidente Rogério Siqueira, a tranquilidade nos pagamentos de folha, enfim, o torcedor, claro que o público não foi decepcionante, né? Mas a média não estava legal, mas agora nessa reta final o torcedor disse, não, agora é com nós, agora é com a gente, agora é conosco, né? Vamos todo mundo junto para esse jogo. Deu um público excelente na última, agora também. Hoje havia uma movimentação fantástica à frente do estádio. Ontem na chuva, rapaz, chovendo um toró danado e o povo comprando ingresso. Eu achei muito interessante. O clima tá diferente, né, Oswaldo? Pra chegada. A gente vê gente que nunca mais foi pro estádio. Eu vou pro estádio. Isso é muito legal. Isso acontece com todos os times e com todas as torcidas. Você tem, claro, alguns times que têm uma média de público mais alta do que outros. Mas na reta final, quando
você passa a ter aquele momento decisivo. Isso acontece com todos os clubes. Tem torcedor que há muito tempo que não ia, que vai. Tem torcedor que não costuma ir, que vai. E aí já leva a namorada, a noiva, a esposa, enfim, leva a família. Isso aí é extremamente natural. E a torcida do Asa, eu tinha certeza absoluta que iria dar essa resposta. E amanhã é sinônimo de casa cheia no estádio Coraci da Mata Fonseca, como já foi contra o Ferroviário e como logicamente será amanhã contra a equipe do Manauara. O torcedor está no direito dele, tá vendo a campanha que o time está fazendo, tá vendo o time que foi montado, o trabalho que está sendo feito. Então o torcedor está certíssimo, corretíssimo em se encher de esperança, de motivação, até de empolgação, né? Isso faz parte da vida do torcedor. Agora, os jogadores dentro de campo é que eles não tratam dessa forma. Os jogadores, eles confiam logicamente no trabalho que vem sendo desenvolvido, eles confiam na qualidade do elenco, eles confiam naquilo que o time pode produzir, já mostrou isso, agora com muito profissionalismo. Agora o torcedor não, ele tem razão, o torcedor está empolgadíssimo, e não poderia ser diferente. E ele está vendo esse ano uma possibilidade muito grande, real demais, do time chegar à Série C em 2026. Muito bem, é nesse pique que nós vamos entrar em campo amanhã, porque é o jogo que decide, é o jogo que vai levar o Asa para a grande final. E a grande final para mim não é a final do campeonato, é a final da próxima fase. É a classificação. Passando pelo Manauara. O dia da classificação. E vai ser aqui, em Anapiraca, se Deus quiser. Agora você ouviu o Paulinho. Antes de você colocar o Paulinho no ar, que é um baita jogador, aqui tem um parabéns que eu acho muito justo. É do Costa, parabenizando o mais novo sargento, que é o Vitor Hugo. Agora que ele vai ficar famoso, então aqui ele está parabenizando o mais novo sargento. Vitor Hugo, parabéns, hein? Obrigado, Guima. Obrigado também ao meu amigo Will aí também. Isso. Sargento também, obrigado a todos. Isso, agora, parabéns. eu tenho certeza que ele, como sargento, será muito melhor do que como goleiro. Eu soube que hoje ele tomou 2 piruzaços. Não, foi 2 pirus não, foram dois gols indefensáveis. Foi, né? Defensável. Eu não entendo, ele disse que fechou o gol. Não, ele disse que ia fechar. Eu fechei justamente. Mas peraí, primeiro só explica pra quem não tá entendendo nada. Hoje teve um torneio lá do Batalhão. Dia dos Pais. Dia dos Pais. Aí o seu time acabou sendo eliminado na primeira fase. Mas por quê? 2 derrotas. 2 derrotas. 1-0 nos 2 Seu time foi qual no torneio? Porque não foi. Foi o time 2. Foi o quê? O uniforme do Asa. Do Asa? Foi. Ainda bem que foi hoje. Vamos mudar de assunto. Bora. Parabéns aí, Vitor. Que eu tomei foi do Coronel, o novo comandante do batalhão. Parabéns. Então você deixou. Tá. Você foi promovido hoje. Promovido hoje. Parabéns. A partir de segunda-feira já posso ser chamado de Sargento Vitor Hugo. Novo Sargento Vitor Hugo. Parabéns. Você merece. Pensa um rapaz. Mas aqui a gente chama Praça Véia. Sargento Garcia. Não, Sargento tô muito feliz por você. Um abraço pro meu amigo. Agora você tá competindo com o Sargento Lopes. Agora eu posso chamar ele de Lopes de novo, né? Porque agora eu tô na mesma. No mesmo patente. Meu amigo, eu tô mostrando a você. Chamou você de vovó Mafalda e agora de Sargento Garcia. Eu vou mostrar daqui a pouco a passada dele como sargento. Já tem um filme. Barbosa. O alemão serralheiro lá em Palmeiras tá sintonizado. Vamos ouvir o Paulinho. Parabéns pela Tem já lá. Bora, vamos ouvir o Paulinho. Respeite o Sargento Vitor Hugo. O Sargento Garcia vai prender o jogo. Vamos lá, Jânio. Uma informação importante: a arquibancada do Gol de Fundo estará aberta para o torcedor do Asa. Então lá também estarão os portões abertos e vendendo ingresso na rua Antônio Marroquim. Quem está lhe parabenizando é o Geris Pierre, viu? Obrigado, Geris. Valeu. Olha, uma boa informação, viu? Então, é importante, todo mundo além das entradas, na entrada da frente ali do estádio, da Avenida Ventura de Farias, o da Rua Antônio Marroquim, também os portões vão estar abertos para o torcedor do Asa adentrar, porque a arquibancada de fundo está aberta totalmente para a torcida do Asa. Ingresso também será vendido. Quem me informou agora há pouco foi o vice-presidente jurídico, Dr. Michael Dantas. O Asa terá todo o estádio praticamente à disposição. À sua disposição. Então lá esse mapa aí, ó. Esse mapa aí. Então todo o estádio que está a parte de amarelo para a torcida do Asa. E o laranja também, né? Porque o torcedor visitante ele vai entrar exatamente onde entra o torcedor da parte cinza, naquela na parte que é uma parte reduzida porque parece só vem 5 pessoas, né, Vitor?
Você falou que só vinha... Não, a informação que mandaram aqui no WhatsApp foi que o Ítalo, jogador do Manauara, é de Junqueira, e aí a família estaria se organizando. Quando você fala família, são quantos? Sim, família, normalmente, quando é família de jogador, o carro só cabe 20, 15, 20, por aí. E vem numa Kombi? Deve vir de vários carros e até de ônibus, né? Ah, entendi. Muito bem. Legal. É porque a família vem prestigiar o Ítalo que joga no Manauara. Exatamente. Né? Então, o torcedor, o gol, ou seja, a arquibancada de fundo da Rua Antônio Marroquim terá os portões abertos para você entrar lá de forma tranquila, juntamente com o ingresso ser vendido também. Você procurou saber da venda de hoje? Procurei, ainda não tive a informação não, mas assim, eu tive a informação que foi boa, né? Já foi um pouco melhor. Mas passando o dia, agora amanhã, aí o pessoal compra um pouco mais de forma efusiva. Eu tenho a impressão que já deve ter na faixa de 50% já. Ou mais, né? Porque tem os ingressos online também tem os sócios. Pela movimentação que eu passei lá e vi, os carros parados. Mas tem mais gente que é outro jogo contra o Avaí, pode ter certeza. Tinha muita gente. No caso, vão abrir a porta lá da Antônio Marroquim, né? Isso. Porque da outra vez liberaram a arquibancada, mas não tava as portas ficaram fechadas, mas dessa vez não abri. Então tá tudo certo para o torcedor. E é o mesmo preço, 20 conto. Não vai mudar nada. Então parabéns ao nosso sargento Vitor Hugo pela promoção tão esperada. Obrigado. Tantos staffs, né, para tentar ouvir. Uma vida nova, né? Uma vida nova. Graças a Deus. Já sei que aquele lanche tá pago. Tá certo? Ele prometeu. Ai, Deus, eu tô esperando que você disse que ia pagar até hoje. Passou lá pra deixar. Eu aí é um negócio bom da bexiga. Eu vou pagar. Sim, mas ele prometeu. Eu vou pagar. Sargento velho, tinha calma. Bora ver o Deixa eu Paulinho. trazer o Paulinho, jogador com mais de 62 jogos com a camisa do time Arapiaquense. Na verdade, 62. Foi 32 jogos ano passado, 30 nesse ano. São 62 jogos e 2 gols marcados com a camisa do time Arapiaquense. Ele falou como é que tá o ambiente, a preparação para esse jogo decisivo de amanhã. Fala, Paulinho. Primeiramente é o nosso conjunto, né? Porque a montagem do elenco foi perfeita, porque a gente veio fazendo uma excelente campanha, né? Graças ao elenco que foi montado, porque entra um, sai outro, é a mesma forma. E o nosso grupo dentro de casa é muito forte e com o apoio da nossa torcida, o nosso campo, o fator campo é muito importante, então a gente tem que continuar nessa pegada, não, independente do resultado, não se apegar no resultado, né? A gente continuar nessa pegada aí, que a gente vai sair com o resultado positivo. Ele falou agora há pouco que o Asa tem o seu padrão, ele não muda. Muda alguns aspectos, às vezes, de intensidade do jogo, claro, que determina o adversário. Mas nós estamos muito sabedor disso. Mas para essa partida contra o Manauara, mesmo o Asa vencido por 1-0, o que é que tem que ser diferente para chegar a essa classificação às quartas de final? Eu acho que não tem que fazer nada diferente, né, Jana? Acho que a gente tem que continuar sendo o Asa de sempre. Como a gente sempre foi dentro e fora de casa, né? Então, dentro de casa, não pode nem pensar em mudar o que a gente vem fazendo, porque eu acho que, se eu não me engano, nós não perdemos em casa ainda. Então, o nosso fator casa é muito, muito importante, muito forte. Então, é continuar sendo o Asa de sempre, com muita humildade, pés no chão, que a gente vai conseguir. Também a final, também tem a pré-Copa do Nordeste, né? Que foram jogos também de decisão. Então, a gente viveu muita decisão nesses últimos meses. E a final foi, como você falou, né? Foi primordial pra gente também, porque foi muito difícil aquela final, do jeito que foi, do jeito que aconteceu. E a gente saiu de lá com um aprendizado muito grande. Então, pra gente não cometer os mesmos erros que a gente cometeu, né? Contra a Juazeirense, que a gente foi eliminado, e contra o CRB, que a gente perdeu aquela final. Então, a gente tá bem calejado quanto a isso. A gente tem que continuar nessa pegada aí que vai dar tudo certo. Como é o ambiente interno nessa questão de decisão? Mais uma. E podem chegar a uma quarta de final que pode levar o Asa à Série C, tão sonhado a Série C, que o Asa está para retornar. Como é o dia a dia? O que é que vocês conversam? Cara, a gente conversa bastante sobre os jogos, né? Sobre o jogo, sobre as viagens que a gente faz. Mas a gente comenta muito para não perder o foco, né? Independente do resultado que foi lá, ganhamos de 1-0. Mas a gente sabia que tem mais 90 minutos, né? Então, o nosso foco continua o mesmo. Então, a gente sempre fala muito isso. Continuar com os pés no chão, humildade. E continuar focado, porque sábado tem mais 90 minutos. E isso é essencial. Um sentimento de muita alegria, né? Desde quando eu vesti a camisa do Alvinegro, eu me senti muito bem. Eu converso muito com a minha esposa sobre isso. Eu falo que aqui eu me sinto em casa. E tá podendo crescer junto com o Asa é gratificante pra mim, entendeu? Já completei mais de 50 jogos no time, então isso é muito gratificante. Eu quero continuar nessa pegada, porque eu falei aqui, sempre quando eu falo nas entrevistas, eu falo que eu quero fazer história no Asa. Para fazer história a gente precisa de títulos, precisa de acesso, né? Então agora falta mais 90 minutos para 2 jogos, né? Então eu tô muito confiante, tô muito feliz também e espero que a gente consiga esse objetivo.
diferente. Paulino, a sua estratégia é muito firme, muito forte. É jogar, não tem nada que mudar, manter a atenção sempre, estar atento. O Asa já provou em 2 oportunidades. Já teve esse teste cardíaco na competição, que foi o empate contra o União, que literalmente empatou, foi em cima do lance, e depois tomou outro susto contra a equipe de Sergipe. Então, pra que susto mais? Então, tem que afastar isso, decidir logo, quando tiver a oportunidade de marcar. É como o Paulo disse, não pode vacilar. Né? Como o Manauara vem para a cidade de Arapiraca, vencemos lá por 1-0, aqui eles vão partir para cima para tentar fazer esse gol também. Então, mas os números são muito favoráveis à defesa, se bem que o número não tem nada a ver, porque chegou um jogo só, destrói todos os números. Mas o Asa está 6 jogos sem tomar um gol. O Asa, além de estar 6 jogos sem tomar um gol, eu não sei a invencibilidade do Asa. Qual foi a última derrota do Asa? Em Arapiraca foi contra o Coruripe pela Copa Alagoas em março. No campeonato não perdeu pra ninguém. Na Série D não perdeu, não. Série D não. A última derrota em casa do Asa foi para o Coruripe pela Copa Alagoas. Gol do Dudé. Em março, se você descartar a Copa Alagoas, que é uma Copa assim que os times geralmente lançou reserva, essa coisa toda, aí você chega à conclusão que o Asa está invicto há muito tempo. Desde o ano passado. Em Arapiraca, desde né? o ano passado. Exatamente. Pois é, há muito tempo. Porque a Copa Alagoas é uma Copa que os clubes, infelizmente, não levaram a sério. Essa que é a grande realidade. Agora, a campanha do Asa, os números da defesa do Asa. O Asa tem a segunda melhor defesa, Vitor Hugo? É a segunda melhor defesa. Ao lado da Inter de Limeira. Na verdade, a Inter não tomou gol no final de semana. Tem 7 gols tomados. O Asa também não tomou, tem 8. E o Central tomou 2, passou pra 9. Então o Asa tem a segunda melhor defesa. Essa temporada só tem 6 derrotas. 6 derrotas. Outro número. Uma na Série D que foi para aquele jogo contra o Barcelona. Né? Foram 3 na Copa Alagoas, 2 no Campeonato Alagoano. Só. Os números são maravilhosos. Porque os reis da classificação de Copa do Brasil foi nos pênaltis, né? Copa do Nordeste, enfim. Em casa, o Asa não perde. Tem séculos. Essa temporada não perdeu ainda. Pra ninguém. Se não levar em consideração tirando o jogo da Copa Alagoas, então o Asa perdeu ano passado o último jogo na Série D do Campeonato Brasileiro. Resta ver pra quem foi aí, Júnior. Olha, numa competição como essa, eu não me atenho a números. Uma competição como essa, até porque se você... é o jogo dentro do campo. O Asa é a equipe que menos perdeu na Série D, apenas uma derrota. você que está ouvindo o jogo, assistindo aí o Toque de Bola, se você tiver, por exemplo, amanhã tiver curiosidade, nós, por exemplo, que estudamos o jogo, a gente se prepara para o jogo, se você analisar bem, o jogo de lá, as oportunidades foram pouquíssimas para todos os dois lados. Exatamente. Para ambos os lados. No primeiro tempo, você não teve nada em termos ofensivos. Nada, absolutamente nada. Porque muita gente não prestou atenção nessa questão. Aí, resultado, no segundo tempo, o time do Manauara se arrisca um pouco mais no jogo e que o próprio Luiz Carlos Vinck discordou disso, porque um cara malandro como é, experiente como é, ele sabia que não podia dar vantagem ao adversário jogando em casa, mas aí o time foi pra cima. Aí o Asa teve 2 grandes chances, 2. A primeira, antes do gol, que foi aquela com o Jailson. Isso. Que ali era para ter feito o gol. Foi um pouco displicente. Na hora de finalizar. E depois o lance do gol. Mas foi um confronto de pouquíssimos oportunidades ofensivas. Lances de gol. Foram pouquíssimas oportunidades para os dois lados, mas a vitória do Asa foi justa. Porque num jogo com poucas oportunidades, vence aquele que uma ou outra oportunidade que tiver, for caprichar na finalização, vai ganhar o jogo. E foi o que aconteceu. Aqui é um cenário totalmente diferente. A atmosfera toda favorável ao Asa, estádio lotado, não vai ter a temperatura que teve lá. O jogo será às 17 horas, o Asa acostumado a jogar nesse horário, então a atmosfera do jogo é totalmente diferente. Mas o primeiro jogo, ofensivamente, as duas equipes, elas criaram muito pouco, e que é natural para esse tipo de fase da competição. Isso. É uma fase que você não pode errar, você não pode dar um vacilo que seja, que você acaba jogando fora todo um projeto, uma temporada. Então é um jogo que pesa muito emocional.
Por isso que eu entendo que mesmo o time do Manauara precisando da vitória, mas não vai vir de jeito nenhum, atacando o Asa, pressionando o Asa, indo pra cima do Asa toda hora, não vai. E o Asa também, mesmo com a vantagem, o Asa vai jogar pra ter a bola, pra ser um time organizado, mas dizer que vai agredir muito o adversário, vai atacar muito o adversário, eu não vejo esse cenário pro jogo. A última derrota do Asa em Série D foi para o CCE por 2-1 em junho do ano passado. Aqui em Arapiraca. Aqui em Arapiraca foi aquele jogo em 2-1. Em julho do ano passado. Então, tem mais de um ano que o Asa não perde na Série D jogando em casa. Porque de lá pra cá, aí teve o jogo contra o Petrolina fora, o Asa venceu, teve o jogo com o Sergipe em casa, o Asa venceu por 2-0, aí veio o mata-mata, os 2 jogos contra o 13. Em casa, empate em 1-1 e derrota fora de casa pelo placar de 3-0. Então o Asa tem uma visibilidade em casa com mais de um ano que não perde na Série D do Campeonato Brasileiro. Pra você ter ideia, os números do ano passado da Série D, quando o Asa caiu na primeira fase, comparando com os números de agora, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos, é uma disparidade absurda. Ano passado o Asa sofreu para fazer um gol, né? Muito difícil. Ano passado foram 6 derrotas na Série D do Campeonato Brasileiro, até a segunda fase, que foi o primeiro mata-mata, quando o Asa caiu para a equipe do 13. Ou seja, algo diferente, e culminou exatamente nessa temporada de 2025. Os números voltaram a ser favoráveis ao time arapiraquense, principalmente na condição de ataque. Isso trouxe ao Asa uma tranquilidade de chegar em diversas competições muito fortes para decidir, né? Foi assim no Campeonato Alagoano, na decisão contra o CRB, foi assim na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, diante dos seus adversários, e depois veio a Série D do Brasileirão, o Asa aí invicto em casa, jogando nessa competição, e que assim permaneça para garantir a classificação às quartas de final e assim também consiga, quem sabe, o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Cara, faltam só 2 jogos, pelo amor de Deus. Faltam 3. Não, faltam 3. Faltam 3 jogos. Bom, faltam 3 jogos. Vamos pra cima, vamos, pelo amor de Deus. Você tá nervoso, Vanderlei? Eu tô, não é... Amanhã eu estou com sede de sair dessa Série D, meu irmão. É a sede de sair dessa Série D, miserável. Meu irmão, você pode fazer um planejamento a competição inteira e pode sair no final antes. Chega na reta final, você sai, meu irmão. Chega de Série D, né? Chega de Série D. E só lembrando, né? A única vez que o Asa conseguiu chegar e garantir o acesso foi em 2009. Nas demais vezes, o Asa bateu na trave, né? Contra o Tupi, o Guarani e o Pouso Alegre. As 3 vezes. Teve rapaz. 2 para regressar à Série B e 2 para C. E uma para C, Contra Tupi, Guarani para B. E contra o Pouso Alegre pra ser. Eu tenho o CD em casa, tá tocando hoje, eu digo, meu Deus do céu. De repente a música passou. Agora, é evidente pro torcedor, tudo é fantástico. A gente sente a atmosfera do jogo, e eu pensei que não estaria assim tão alta, mas quando eu vi o Bosque lotado, tomado, porque até momentos antes do jogo eu até comentava com o Oswaldo, rapaz, não tem muita gente, parece que não tem tanta empolgação assim não, mas depois que eu vi o Bosque tomado, as imagens que foram mostradas pela 96 FM aliás, vai ter amanhã? Não. Vai ter, já não, jogo. Só vai ter nos jogos só na volta. Só vai ter nos jogos que o Asa joga fora. Esse Bosque aí, nesse momento aí, não tinha tanta gente, mas depois começou a chegar gente, meu irmão, que tomou conta de tudo. Aí foi o momento que tava realmente enchendo de gente, ficando cheinho, ficando legalzinho, mas quando, claro, as pessoas estavam trabalhando até 18 horas, isso é fato, algumas pessoas, muita gente largou, aí resultado, nós tivemos um público maravilhoso no Bosque. Inclusive estão prometendo um telão maior. Não vai ser esse próximo, não. Né? O próximo jogo o telão será maior do que esse. E vai ficar bem legal, né? E tá todo mundo vivendo esse clima. Você pega um carro de aplicativo, você pega um táxi, você pega um ônibus, enfim, tá todo mundo falando a mesma coisa. Ninguém fala em outra coisa. É Asa. Isso voltou a ser assunto. Porque tava realmente apagado, né? Nós voltava meio assim, pra baixo, assim, pelo amor de Deus, será que esse o torcedor não tinha confiança, né? Estava sem confiança na equipe, mas agora não. Agora você conversa com qualquer pessoa, eu converso com qualquer torcedor aí, o torcedor agora é totalmente diferente. O torcedor já com confiança, já vendo alguns jogadores, realmente eles notaram que os jogadores estão, né, firmes nessa conquista.
Bom, vamos esperar para ver. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver. O jogo é jogado e Lambari é pescado. O meu problema, eu fico só. O jogo tem que ser dentro do campo. Eu vou ditar a história. Eu não faço prognóstico, eu fico naquela expectativa. Porque futebol é um negócio complicado, tá? Você pode estar preparado, você treinou, você está preparado. Na hora começa o jogo, as coisas podem dar um revés. Agora sim, o que tem de diferente eu espero que do não Manauara e para o Ferroviário é que no Ferroviário tinha um cara que decidia. Aparecia, a gente sabia o que é que poderia ocorrer. Que a gente ficava com medo. A gente ficava com medo. Pode até ter esse cara no Manauara, mas não apareceu no primeiro jogo e até agora você não tem uma referência do que foi até a classificação do Manauara até agora. Agora, por outro lado, a gente vê também um time que teve uma semana de preparação muito melhor do que a do Ferroviário. Muito boa. O Ferroviário teve problema de energia. O Ferroviário teve problema que seu técnico teve que fazer uma cirurgia ou pelo menos um exame e foi vetado pelo médico de viajar. E a gente observa o seguinte, ao contrário do Manauara, que fez uma logística, uma preparação muito boa. O time chegou em Maceió na quarta-feira. 72 horas praticamente pro jogo. Treinando em campos maravilhosos. Exatamente. Então eu concordo com o Jânio. Maravilhoso. O jogo do Ferroviário, você tinha aquela expectativa, o Ciel. Mas que eu falei aqui. Eu digo, o Guima perguntou pra mim, cabe uma marcação especial em cima do Ciel? Eu digo, não. Não cabe. Por que marcação especial em cima do Ciel? Você tem que ter um cuidado com relação ao Ciel. Mas você tem uma marcação especial, você fazer com que a bola não chegue nele. Você mudar o que você vem fazendo por causa do Ciel, em hipótese nenhuma. Realmente o Manauara não tem isso, é mais o coletivo do time amazonense. Mas assim, a semana conturbada que teve o Ferroviário, o Manauara não teve. Inclusive chegaram na quarta-feira. Saíram na madrugada da terça, chegaram na quarta. Vieram realmente para uma decisão. Essa previsão aí, amanhã um dia inteiro de sol, às 14h15, 16, 17, 18 horas, então não chove, vai chover amanhã, segundo a previsão é de que teremos sol. Recebeu? Pronto, vamos botar no ar para que vocês possam ver, porque muita gente pensa, olha aí, abre a tela aí, sol o tempo inteiro, sol, é verdade, amanhã um dia inteiro. À noite também não vai ter sol, lógico, mas à noite vai estar estiadozinho, vai estar tranquilozinho. A temperatura máxima amanhã será de 26 graus, a mínima de 20 graus. E então, essa quilometragem aqui é o quê? Não é quilometragem, aí são as horas, né? Na visibilidade. Exatamente. Então, quilômetros por hora tem. Ou seja, tá tudo a ventania, vento. Tudo conspirando a favor, né? A favor, né? Ou seja, o torcedor acreditando, e não pode ser diferente, o torcedor vai lotar o estádio e a gente não tinha dúvida nenhuma disso. O Asa, na minha concepção, é o favorito para conquistar a sua classificação. Tecnicamente é mais time do que o adversário, e um sábado de sol, que isso facilita, lógico, a ida do torcedor ao estádio Coraci da Mata Fonseca. Oswaldo, qual o jogador que será? Claro que cada um tem um jogador que a gente acha que é o melhor, mas amanhã qual que você acha que pode fazer a diferença amanhã nesse jogo contra a equipe do Manauara? Assim, em jogos decisivos, eu sempre aposto nesse quinteto aí, independentemente de quem vai jogar. Mas o Thiago Alagoano, o Kellyton, o Will, o Júnior Viçosa e o Marcelo Toscano. Nesse quinteto aí. Se tiver que apostar em um para fazer a diferença amanhã, Júnior Viçosa? Júnior Viçosa. Amanhã, pra mim, quem vai fazer a diferença nesse jogo de amanhã, como sempre, pra mim tem feito, além do Zulu, pra mim é esse menino Kellyton. Também acho que vai ser. Kellyton e Zulu. Pra você. O diferencial Kellyton. Kellyton, pra você, Vanderlei. Eu acho que amanhã quem vai acertar é o Will. O Will vai ser o jogador. O Will gosta cara do jogo. Will porque ele vai pra cima do lateral, ele tá sempre
ele não tem aquela bola de tá voltando bola, não. Ele vai pra cima. Eu acho que o Will, ele vai fazer a diferença amanhã. Vai fazer a diferença. Pra você, Vitor Hugo, quem é que vai fazer a diferença? Toscano, quando entrar no segundo tempo. Toscano. Você já escalou? Você já tá dizendo que vai já ser botou o cara pro segundo tempo. No segundo tempo. Se você estiver ouvindo em cabeça, esse terceiro sargento, eu gosto dele vou demais, rebaixar ele pra praça. Mas ele vai ficar. Imagina se você não gostasse. Não, mas não tem nada a ver você isso sacou aí. o cara de uma decisão. Não, Todo jogador gosta de jogar. Não é questão e de você sacar, ainda disse que gosta? é questão de observar o que vai acontecer. Vá por mim. Não, por você. Eu tô indo pelo Jânio Barbosa. Oxe, não, você tem que ter a sua opinião. Bicho, não bota essa fogueira sua não, velho. Pronto, o Marcelo Toscano, quando entrar no segundo tempo, vai decidir. Oswaldo, você falou que não espera que ninguém vá assim muito afoito pro jogo, mas pela necessidade, pela obrigação, e o próprio treinador disse que vai buscar do começo ao fim o resultado, eles vão ser mais ousados? Não vejo, não. Sinceramente, como eu não vejo. Eu vejo um jogo muito tenso, Guimarães. Como todo jogo de mata-mata costuma ser. Um jogo estudado. É, um jogo muito estudado. Um jogo muito do emocional. Agora, alguém vai ter que errar. O futebol, se ninguém errasse, terminaria 0-0 sempre, né? Ou então numa capacidade individual de um jogador, um talento de alguém, numa cobrança de falta, ou seja, numa jogada individual, como a do Kelto, por exemplo, que ali foi talento puro. Ali não é tática, ali é talento puro. Exatamente. Então você acaba definindo o jogo. Mas se ninguém errar, o jogo chegaria aos 90 minutos sempre 0-0. Mas assim, eu vejo o time do Asa mais forte, chega mais inteiro pro confronto. Encorpado, né? Exatamente. E a atmosfera toda ela favorável ao Asa. E o adversário sabe disso. O adversário veio para Arapiraca, claro, para tentar a sua classificação, mas tentando surpreender o Asa. Assim porque como o eles fizeram com o Sampaio, né? O adversário sabe que o Asa é o favorito pro jogo. Sim. Entendeu? E aí a gente espera que dentro de campo amanhã tudo aquilo que a gente passou a semana inteira falando aqui, até de forma meio que repetitiva, a gente espera que realmente na prática aconteça e que o torcedor alvinegro saia feliz da vida do Coraci, porque tá fazendo por onde merecer. É como disse o Vanderlei, o torcedor do Asa já tá batendo desespero de Série D de Campeonato Brasileiro. E eu, sinceramente, desde que o Asa caiu em 2017, interessante é que, modéstia à parte, é por isso que eu costumo dizer, eu não caí de paraquedas aqui, eu tô aqui somando o meu trabalho ao longo de todos esses anos, desde 97. Então é só você somar, de 97 até 2025, eu acho que é um tempinho bom, né? É um tempinho pra você comentar futebol. E eu vivi em muitas fases do time do Asa. Eu vivi o título de 2000 como comentarista aqui em Arapiraca, eu vivi o acesso à Série B, eu vivi, por exemplo, lamentavelmente, os dois rebaixamentos do Asa, 2013 para a Série C e 2017 para a Série D, como também nós vimos, por exemplo, um Asa calar o Castelão com mais de 53 mil pessoas 2013. Numa semifinal de Copa do Nordeste, gol do Léo Gamalho. Então eu modesta parte. E o Asa sem calendário. E o Asa sem calendário. Então eu modesta parte, eu conheço um pouco a história do time do Asa. E eu sei o quanto esse torcedor do Asa tá merecendo já ver o seu time num patamar um pouco acima do que é uma Série D. E desde 2017, quando o Asa foi rebaixado, e olha que o Asa foi rebaixado em 2017 e não tinha um time ruim. É bom que se diga isso. O Asa naquele ano perdeu muito mais para ele próprio do que para os outros adversários. Mas isso não vem ao caso agora. Mas desde 2017 que o Asa caiu para a Série D, eu, sincero e honestamente, eu nunca vi um cenário tão favorável para um acesso como o desse ano. Se vai acontecer, aí só os jogos mostrarão, porque o futebol é assim, nem sempre o melhor ganha,
Nem sempre o que a gente quer acontece, mas a gente espera e torce muito para que amanhã seja mais um passo dado pelo time do Asa para tentar tirar o time dessa Série D do Campeonato Brasileiro. Abraçando o Diego Cacheba, o Janiel Cândido, melhor jogador do Manauara é o Cadu Baroni, o Afonso tá lá em Manaus assistindo a gente, tá ouvindo o programa, acompanhando. Fabrício Soares, Fabrício Churrasqueiro, Lidiane Vitória, filha, né? Damião Antônio, boa noite. Fabrício Soares, a filha Vitória, a esposa Lidiane, o Janiel Cândido. Como é que está a venda de ingressos? O Jânio falou que tá boa e o Ismael está assistindo em Campinas, São Paulo. O árbitro de amanhã é do estado do Paraná. É o Paulo Roberto Alves Júnior. Nunca ouvi falar. Ouviu, Oswaldo? Paulo Roberto Alves Júnior também não. E o Roberto Ivelino, assistente 1. Bruno Fernandes, assistente 2. Paulo Roberto. Né? Bom árbitro. Jonathan de Souza Gouveia, o quarto árbitro. O árbitro do VAR é o Adriano Milsviski. Adriano Milviski, Paraná. E o Ivan Carlos Baum é o assistente. Então amanhã, todo mundo do Paraná para comandar esse jogo. O VAR no jogo passado não foi nem acionado nenhuma vez. Né? No jogo contra o Manauara não foi acionado ali, foi uma mangaba boa, né? Se precisar, tomara que ele trabalhe da melhor forma e possa esclarecer as dúvidas principais no jogo de amanhã no Coraci da Mata Fonseca. Lembrando que o gol do fundo da Rua Antônio Marroquim, aquela entrada onde geralmente fica o torcedor visitante, estará com os portões abertos para que o torcedor possa entrar por lá também. Bilheteria também, lá vai vender ingressos também a partir de amanhã nesse jogo contra a equipe do Manauara. E olha, quer trabalhar na Rádio 96? Antes de você falar dos nossos parceiros anunciantes e que eu possa me despedir, dizer o seguinte, que é uma sexta-feira que vai ficar marcada para a história, eu diria, desse país. Uma sexta-feira que nos enche de esperança do Sargento Garcia prender o Zorro. Um abraço. Tá vendo? E eu estarei... Não era melhor ter ido embora sem falar uma dele. E eu estarei pronto para anunciar. Uma exclusiva. O aplicativo da 96 FM Arapiraca é uma ótima maneira para você se conectar com a nossa rádio. Com ele, você tem acesso às notícias, o esporte, curte a sua música preferida e toda a programação. Além disso, pode interagir diretamente com os apresentadores e ver o que rola no estúdio da 96 FM. Nós estamos com som e imagem. Baixe agora mesmo, é de graça. Basta procurar por 96 FM Arapiraca na loja virtual do seu aparelho.